Olá, traders, tudo bem com vocês? Estamos começando uma nova sistemática, uma nova jornada aí de gravação de vídeos, nas quais eu quero fazer para ajudar os iniciantes, aqueles que também estão entrando na sala e muitas vezes não entendem, né, o nosso linguajar, o que que nós estamos falando, e os nossos setups, os setups que a gente está utilizando. A minha ideia é gravar vídeos curtos, tá? Como tem gente participando aqui na sala, eu gostaria que se restringisse a perguntar somente sobre esse setup, tá? E também os que podem colaborar, alguma coisa que leu no livro do Al Brooks, também podem contribuir, mas referente somente a esse setup, beleza? Hoje nós vamos trabalhar com bandeiras de alta em forma de fundo duplo, bandeiras de baixa em forma de topo duplo, fundo duplo, micro fundo duplo, micro topo duplo, beleza? Vamos nos ater somente a isso. Na análise técnica clássica, estamos acostumados com uma lateralidade, por exemplo, o preço veio, trabalhou aqui dentro dessa lateralidade. Já que eu mostro exemplos práticos, tá? No gráfico. Vou só mostrar de forma rápida a teoria. O preço veio aqui, trabalhou, veio, desceu mais um pouquinho, subiu. Quando chegou aqui no topo, como a maioria dos rompimentos falham numa lateralidade, você vai apostar que vai falhar, né? Primeiramente, a grosso modo falando, estou explicando só o setup. Aí você vai apostar, porque você tem um topo duplo, é uma figura de reversão, é uma situação, um setup de reversão. Você vai apostar que vai apostar contra e o preço virá a cair. E assim, se chegar aqui embaixo, no mesmo nível de preço, tem instituição defendendo o preço aqui e te dá uma barra de sinal, é uma compra. Então, é o famoso fundo duplo, topo duplo, fundo duplo, certo? Só que o que muitos não conheciam ou não sabiam, ou que é muito trabalhado por Brooks, e também eu gosto muito de usar, que é um setup muito bom, é, por exemplo, uma bandeira de alta em forma de fundo duplo. Deixa eu só escrever aqui. É dessa forma que o Brooks escreve no curso dele, no curso grande, é assim que ele fala no livro, foi assim que a gente traduziu, tanto a tradução do Felipe Aranha quanto a minha, né, do barra barra, e ficou desse jeito. Bandeira de alta em forma de. Vou pôr FD aqui, ó, fundo duplo, para nós ganharmos tempo. Aí por isso que a abreviação, quando eu faço. Vou fazer certinho, né? Fundo duplo. Por isso que quando eu faço os meus recaps, para abreviar, BAFD, bandeira de alta em forma de fundo duplo. E tem o oposto, bandeira de baixa em forma de topo duplo. Topo duplo. Aí por isso que fica bandeira de baixa em forma de topo duplo, BBTD, certo? É só a abreviação disso. E eu vou explicar isso na prática. O que é uma bandeira de alta em forma de fundo duplo? O mercado subiu, aí vem os compradores, vão fazer correção, o preço parou aqui e começou a subir. Beleza, aqui deu uma H1, muitas vezes, dependendo do impulso, você já vai comprar. Aí o mercado vem, pode ultrapassar aqui, não tem problema, às vezes não ultrapassa. De repente o preço cai novamente e é sustentado mais ou menos desse nível. Lembrando que pode ser um pouco acima, pode ser um pouco abaixo, pode ser exato, não importa, tá? Aí, se aqui te der uma barra desse sinal, é uma bandeira. O mercado está subindo, é um tipo de bandeira. E é melhor ainda se ela estiver perto da média móvel. Vou mostrar exemplos sobre isso, já que a gente vai para o gráfico. Eu quero que vocês entendam a teoria. E a bandeira de baixa em forma de topo duplo é a mesma coisa. O mercado está caindo, você está num impulso, numa tendência de baixa, faz um primeiro topo, ou seja, os vendedores aqui estão realizando lucro, compradores estão aqui talvez armadilhados, vão ter que vender suas posições, não importa. Os compradores estão esperando para entrar novamente ou para sair, né? Depende da situação. Aqui faz um topo duplo, o mercado pode cair um pouquinho e tal. Se voltar aqui nesse mesmo nível de preço, deu barra de sinal, você vai vender, tá? A grosso modo, esse
essas são as bandeiras de baixa em forma de topo duplo e vice-versa. Além do topo duplo, fundo duplo, que eu já expliquei. Lembrando que qual que é a diferença entre os dois também? Se estou numa lateralidade, um topo duplo aqui é uma figura ou uma situação de reversão. Se estou numa tendência, é uma figura, uma situação de continuidade, né? Então, um é de continuidade, o outro de reversão. Até aqui entendido? Se alguém tiver alguma dúvida, pode mencionar aí. Vamos lá. Topo duplo e fundo duplo são dois dos padrões mais comuns, gente. Aí aqui tem vários exemplos, acontece muito no gráfico, frequentemente 2 ou 3 formas de desenhar essas linhas. Ó. Então, por exemplo, aqui nós temos dois topo duplo numa lateralidade, como eu disse. Aqui nós temos exemplos de uma alta, e aqui poderia ser um microfundo duplo. Então, uma bandeira de alta, microfundo duplo, poderia acionar uma compra aqui, lógico, no contexto aqui não, porque nós já estamos em lateralidade, você não vai comprar uma H2 perto do topo. Então, nesse contexto, você não vai utilizar isso. Mas agora, ó, pega nessa queda, rompeu aqui, ó, bandeira de baixa e forma lá de micro topo dupla. Micro topo duplo, deu a barra de sinal, aí ó, deu uma nova venda aqui, uma nova possibilidade de entrada. Agora, quando você está subindo, aqui ó, o mercado sobe forte, olha lá, ó, um micro topo duplo, ou um micro fundo duplo. Você poderia adicionar aqui, comprar aqui, e o mercado continua subindo. A mesma coisa aqui, ó, na forma micro, e vai ter em formas maiores. A maioria é pequena para as operações lucrativas. Muitos são bons para setups de swing. Aqui, por exemplo, está caindo, aí, ó, topo duplo. Gerou aqui pelo menos um scalp. E aqui, dentro desse contexto, aí sim, eu poderia também considerar ó, bandeira de alta, um fundo duplo. E deu uma barra de sinal, poderia comprar para a continuidade da alta. Lógico que aqui, às vezes, estava no fim do dia, o mercado parou. Esse é um dos exemplos. Já que eu vou mostrar vários exemplos e como que isso acontece frequentemente no gráfico, mas vamos nos ater agora à teoria. Bandeira é uma correção, então espere que em breve a tendência seja retomada. Então, aqui, ó, outro gráfico com... Ah, não, é o mesmo gráfico, olha lá, com os exemplos. Às vezes também essa queda, ó, isso aqui é topo duplo, olha para você ver que às vezes pode estar distante. Nesse caso aqui, ó, como estava no canal estreito, é mais prudente entrar na segunda entrada, que foi nessa L2 aqui, ó. Vou até contar, porque às vezes vamos aproveitar toda oportunidade para fazer contagem, né? O mercado está subindo, porque muita gente tem, às vezes, dificuldade nas contagens de Hs e Ls. L1, H1, uma L2. Micro topo duplo e bandeira de baixa, topo duplo. Mesmo estando distante aqui, mesmo estando, às vezes, aqui, ó, distante, ó, mais baixo, aqui está mais baixo, acionou uma venda aqui. Só que depende de contexto também, né? Você está no canal estreito de alta, você não vai vender aqui, né? Aqui é lugar que é lá, primeira vez que vem abaixo de barra, além daqui, claro, aqui também continuou subindo forte, é melhor esperar uma segunda entrada. Olha lá, bandeiras raramente são perfeitas. Não perca de vista o objetivo. Procure entrar no final da correção. Vou mostrar mais um slide, aí nós já vamos mostrar diversos exemplos. Aí, ó. Bandeira de alta é pequena tendência de baixa, como qualquer tendência de baixa pode terminar com fundo duplo. Aí temos aqui, ó, vários exemplos em forma micro, em forma pequena. Você vai usar isso a favor para você entrar a favor da tendência. Aqui, ó, de novo. E aqui eu tenho um fundo duplo. E o fundo duplo, uma correção profunda, uma variação de cunha, né? O ombro, cabeça, ombro aqui, o fundo duplo, correção profunda, vai ter vários nomes. Não importa a rotulação que você dê, o importante é você entender o conceito. Deixa eu ver se eu tenho mais um exemplo aqui para mostrar. Esse é o mesmo, esse é o mesmo. Então, beleza, vamos lá para a prática. Vamos ver aqui alguns exemplos. Ontem, por exemplo, aqui ó, o mercado deu esse bom impulso para baixo,
bandeira de baixa, então isso aqui é o mastro, bandeira de baixa, e aqui veio a correção, aqui topo duplo, bandeira de baixa em forma de topo duplo. Aí notem que como acontece com frequência, aqui está a queda, fez um topo duplo aqui outro topo duplo, meio distante, querendo ou não aqui, gerou uma nova venda, quando veio abaixo da barra. Notem que acontece até na forma micro. O mercado estava subindo, bandeira de alta. Sempre quando eu falo bandeira de alta, imagine um mastro, certo? Aí vem uma correção, olha lá, micro fundo duplo. Olha aqui, ó, deu mais um ótimo trade. Aqui eu estou descendo, o mercado corrigiu até aqui, beleza? Entrar aqui, meu ponto de vista, seria perigoso, porque subiu muito forte, mas aqui me deu a segunda entrada. Aí, ó, bandeira de baixa em forma de topo duplo. Então veja que acontece com frequência. Assim como quando acontece uma falha, vamos lá. Aqui eu tenho uma bandeira de alta, eu poderia considerar isso aqui como fundo duplo, acionou a compra aqui, mas fiquei armadilhado. O preço veio e caiu. Você só fique atento que ela pode ser uma cunha, tá? Nós vamos tratar em outro momento, bandeira em forma de cunha. Se você estopou aqui, aqui você poderia ter comprado novamente. Só fique atento com isso, porque depois uma bandeira de baixa, de forma de topo duplo e vice-versa. Se houver o stop, porque o Brooks fala que você já pode estopar logo abaixo desse caso aqui, a não ser que você já esteja prevendo uma cunha, gente. Até dava já para prever que era até um triângulo expandindo, ó. Se você olhar aqui, fique esperto, tá? Por isso que operar exige uma visão ampla do que pode estar acontecendo. Senão você pensar, isso aqui é uma bandeira de baixa, eu vou comprar aqui, mas esquece de observar que aqui, ó, você tinha um possível triângulo expandindo. E triângulo expandindo vai ter pelo menos 3 toques, né? De um dos lados. Eu já tive 2 aqui, eu teria outro aqui. Até fugir do assunto. Mas assim, eu tenho que alertar vocês para sempre observe o contexto. Mas vamos lá, vamos achar outros bons setups aqui. Nessa subida, por exemplo, ó, eu consideraria isso aqui, tanto que nós na sala fizemos essa entrada, ó, bandeira de alta, fundo duplo. Não precisa ser igual. E ele é melhor ainda quando tiver na média móvel. Olha lá, comprei aqui, deu pelo menos um scalp e assim por diante. Que mais? Né, poderíamos falar desse setup. Ele tem suas variações. Então, por exemplo, bandeira de alta aqui, ó, fundo duplo, e aqui você tem um terceiro fundo. Também geraria aqui uma operação, pelo menos para um scalp. É que o dia já estava em lateralidade, já, né, aqui já demonstrava lateralidade, teve 3 puxadas, tá? Mas o que eu quero me ater hoje é só a esse setup. Vamos achar situações que foram boas, situações que foram ruins. Cada uma deve ser trabalhada de forma diferente. Aqui, olha essa queda, por exemplo. Bandeira de baixa aqui, um topo duplo. O mercado está caindo, olha aqui essa aqui, ó, essa queda mesmo, por exemplo, ó, olha aqui, o mercado está caindo, olha aqui, topo duplo, olha que venda especial, olha que venda maravilhosa, ó. E aqui ainda foi no mesmo nível, lembrando que não precisa ser no mesmo nível, tá? Bom, gente, já deu nosso tempo, já por ser um vídeo curto, mas ficou alguma dúvida dos que estão aqui com a gente? Tudo certo? Bom, então eu agradeço mais uma vez aí. Qualquer dúvida a mais, a gente tem um aulão hoje às 15 horas também, aos sábados, né? Para quem estiver assistindo no YouTube depois. Todo sábado às 15 horas a gente tem um aulão. Pode entrar nesse assunto e a gente pode ver outros exemplos e ver mais situações. A finalidade de hoje era explicar de forma básica. Aqui, ó, um outro exemplo. Gente, pra vocês verem, acontece todo dia. Bandeira de alta, aqui, ó, fundo duplo. Às vezes essa primeira compra seria horrível de comprar, porque olha a força que está caindo. Mas aí na hora que faz um fundo duplo aqui, aí ó, olha aqui, você pegou um trade de swing até, né? Pegou um ótimo trade aí de comprar. Então beleza, isso que eu tinha que passar hoje. Deixa o like, se inscreve no canal.
E eu planejo a gente fazer isso de segunda a sexta. Vídeos curtos, de 10 minutinhos, mais ou menos às 19 horas, tá? 19, 19h30, eu mando a mensagem no Telegram e chamo vocês para gente tratar de cada um desses setups que eu separei aqui. Obrigado pela audiência mais uma vez, forte abraço a todos, até a próxima.